Meu Deus, todos nós devemos um pedido de desculpas ao Daily Wire. Bem, quando eu digo nós, eu não me incluo, porque eu nunca critiquei eles, eu sabia que eles estavam totalmente certos sobre isso. Mas, gente, não é muito divertido que a gente esteja literalmente vivendo uma saga de espionagem, vídeos vazados e conteúdo, e pessoas cientes dos bastidores sem poder informar até que tudo é divulgado ao público. Sim, estou falando da saga da Candace Owens. Lembram quando o Daily Wire a demitiu e o mundo enlouqueceu? Ben Shapiro, como pôde? O que está fazendo? Ela é tão importante para os conservadores. Você é contra Jesus ou o cristianismo? Foi por isso que procurou ela. O que está acontecendo? Você odeia negros? Por que o Daily Wire finge apoiar totalmente a liberdade de expressão e depois se livra desses dados comuns? Blá, 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 blá. Isso foi há cerca de um ano. Agora, neste momento, todos nós percebemos que Candace era meio maluquinha. Olhe pra cima. Mas acontece que o Daily Wire sabia disso muito antes da gente e, na verdade, compartilhou isso com todos os seus funcionários. Neste vídeo viral vazado por Steven Crowder, alguém do Daily Wire provavelmente o enviou a ele, mas muito simplesmente, bem naquela época, no momento em que ela foi demitida, antes de tudo, antes de vermos toda aquela loucura online, antes de tudo isso, eles explicaram para toda a empresa exatamente por que precisavam se livrar dela, pois viram tudo. E se você é uma dessas pessoas que não entendeu por que eles fizeram isso, bem, eles sabiam o que estava acontecendo, eles entenderam e eles têm integridade. Eles queriam que a plataforma fosse para vozes legítimas, pessoas lutando uma boa luta, não uma luta narcisista. Você não está pronta para essas imagens? Vamos assistir tudo, mesmo sendo um pouco longo, cerca de 15 minutos. Porque eu acho que é tão importante lembrar que existem pessoas que já tinham conhecimento desses problemas antes, que fizeram a coisa certa, que são odiadas. Apesar de saberem exatamente o que estavam fazendo, elas não disseram nada sobre isso, mantiveram sua reputação profissional e agora estão sendo recompensadas por isso. E se isso parece o que fazemos aqui, manter nossa posição, conhecer a verdade e lutar pelo certo. O dia chegará em que todos verão a verdade, começando por Steven Crowder, do Clube da Lama, que divulgou as imagens. Certifique-se de que você curtiu, comentou e se inscreveu. Agora você faz parte de um movimento. Agora você faz parte de um movimento que é grande e que está mudando o mundo. E nós vamos fazer coisas incríveis aqui no Pushback. Não perca, todo mundo. O The Daily Wire encerrou seu vínculo com Candace Owens há 15 minutos. Ok, isso é logo no começo. Esse relacionamento terminou há 15 minutos, certo? Pronto, no começo. Candace tem sido uma voz incrivelmente poderosa para os conservadores há anos. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais claro e agora é inegável que Candace seguiu por um caminho que o Daily Wire simplesmente não pode e não vai apoiar. A mudança de postura da Candace causou um enorme dano à nossa marca, um dano que decidimos que simplesmente não podemos permitir que continue. Interessante. Principalmente, mas não todo o prejuízo à nossa marca, resulta do flerte da Candace, suas piscadelas e envolvimento com conteúdos e pessoas amplamente vistos como antissemitas. Lembra quando isso veio à tona? As pessoas diziam: O que você está dizendo? Que a Candace é antissemita? Por quê? Porque ela diz coisas como Cristo é rei. Agora todas nós sabemos exatamente o quão incrivelmente antissemita ela é. Quando ele falou isso publicamente, foi muito polêmico. O que você está fazendo? Ela, na verdade, não é antissemita, ela só defende a liberdade de expressão. Bem, agora você sabe, ela está completamente louca. O Daily Wire, diferentemente do que muitos pensam, não pertence a judeus. Na verdade, a maioria pertence a cristãos, inclusive eu. Sabemos que acusações de antissemitismo ou racismo são frequentemente feitas levianamente por grupos que se beneficiam delas, como Anti-Defamation League ou Black Lives Matter. Isso não quer dizer que racismo e antissemitismo não existam. Eles existem. Amém, ponto importante. Sou a favor de não chamar tudo de antissemitismo, isso não me incomoda. Acho que deveríamos parar de falar sobre antissemitismo, pois é exaustivo. E as pessoas não gostam de ouvir essa ideia de, tipo, se fazer de vítima. Não que o antissemitismo hoje em dia pareça que as pessoas estão se fazendo de vítimas, mas elas realmente estão sendo vitimizadas pela sociedade. Esse ponto é importante. Não insistir muito em um assunto não quer dizer que ele não exista. Ignorar o antissemitismo não faz com que ele deixe de existir. Ele existe e é um problema real onde ocorre. E eles, obviamente, não têm lugar no nosso discurso nacional. Se assistiu até aqui, obrigada. Continue, pois o restante é importante. Acho esse um dos pontos mais importantes. Candace se recusando a condenar Kanye West, por exemplo, não é antissemitismo. Disse isso na época e até sugeri a Candace que não desconvidasse Ye da estreia de The Greatest Lie Ever Sold, após o tweet dele, I'm going DEFCON 3 on Jewish people, há um ano e meio. Naquele momento, achei que um comentário mesmo antissemita e idiota não provava que Kanye fosse necessariamente antissemita.
As pessoas dizem e fazem coisas idiotas o tempo todo e não achei que Candace precisasse se afastar do amigo naquele momento. Me preocupou que Candace continuasse apoiando Ye com o passar das semanas. E ele prosseguiu. Talvez tenha sido o maior colapso antissemita na vida pública americana, que ao final ele elogiou. Hitler anunciou candidatura à presidência e contratou o maior apologista do antissemitismo, Nick Fuentes. Sim, eu fiz isso e discuti de forma bastante apaixonada com Candace sobre esse ponto na época, mas ainda assim não achei que o comportamento dela justificasse um rompimento. Interessante. Esse é o argumento da liberdade de expressão, que muitos judeus e outras pessoas acham difícil. Esse tipo de combinação envolve acreditar na liberdade de expressão e no direito das pessoas compartilharem opiniões. Mas onde a linha é traçada? E o que ele está dizendo aqui, se você prestar atenção no contexto dos bastidores, é que nós levamos a liberdade de expressão muito, muito a sério. Muitas coisas que você faz podem ser interpretadas de diferentes formas. E mesmo que pareça que estão indo para uma certa direção, como ser amiga de um antissemita, isso não quer dizer que seja mais do que ser amiga de alguém com opiniões diferentes. Para eles, trata-se de equilibrar liberdade de expressão e valores morais, especialmente quando há excessos. E como sabemos, o Daily Wire leva a liberdade de expressão muito, muito, muito a sério. É isso que ele está tentando dizer aqui. É como se estivéssemos assistindo e assistindo e assistindo e pensamos, sim, tudo isso está dentro do que acreditamos ser aceitável. Mesmo que isso nos deixe desconfortáveis, estamos confortáveis em ficar desconfortáveis. Mais de um ano depois, há mais motivos para preocupação. Aqui estão apenas alguns exemplos das últimas semanas. Candace participou do podcast Fresh and Fit, conhecido por propagar antissemitismo e abordar frequentemente a questão judaica, sigla de questão judaica. Candace ficou em silêncio enquanto o apresentador tocava som de caixa registradora sempre que citavam algum israelense, judeu ou Israel, até a esposa de Ben Shapiro. Aqui está um trecho para você. Ele ama Israel e é casado com uma israelense, o que faz sentido. Acho que sim. Sabe? Imagine Ben Shapiro sentado em um podcast conhecido por espalhar ódio contra pessoas negras e então ficando parado enquanto o apresentador fazia piadas racistas sobre a família da Candace. Você não consegue imaginar isso porque é inimaginável, simplesmente nunca aconteceria. Poucas semanas antes, Candace criticou os judeus de Distrito Federal, chamando-os de marxistas, monstros e dizendo que só querem poder político e devem ser eliminados. Na semana passada, Candace curtiu uma postagem no X da conta Christ Gnosis, perguntando se um rabino famoso está bêbado de sangue cristão. Novamente, se você não sabe, a ideia de que rabinos e judeus, de forma geral, bebem o sangue de cristãos é uma das mais antigas expressões de antissemitismo. Isso se chama calúnia do sangue e foi usado desde a Idade Média para opor cristãos e judeus. A calúnia do sangue foi usada ao longo de toda a história para incitar o ódio e o assassinato de judeus. Não afirmo saber o que há no coração de Candace. Como já disse, sei que ela flertou, deu sinais e até se envolveu com conteúdos amplamente considerados antissemitas. E ainda pior, antissemitas conhecidos e sem vergonha parecem ter criado uma verdadeira admiração por ela. Eles sempre a celebram, convidam para podcasts, curtem e retweetam suas postagens no X, e ela costuma retribuir. Você acha que neste ponto isso já é motivo suficiente para demitir Candace? Pergunta interessante, o que você acha? Lembre-se, estamos falando disso agora. Está muito claro para nós que ela não está piscando, ela é quem pisca, ela é tudo isso. Ela representa o antissemitismo, é isso que ela é. Mas isso foi antes de tudo, certo? É uma decisão corajosa, mas eles estavam certos. Virou quase um esporte nos últimos meses. Ela dava fortes insinuações negativas sobre judeus, só para depois negar que estava realmente falando sobre judeus em primeiro lugar. Nós sabemos disso. Táticas. Candace não se pronunciou. Dias depois, terroristas do Hamas estupraram, mataram e torturaram mais de 1.000 civis israelenses, principalmente judeus e americanos, além de fazerem centenas de reféns. Em 28 de outubro de 2023, durante protestos anti-Israel em Londres, onde acho que Candace estava, ela compartilhou um vídeo dos protestos no X e comentou: coisa interessante acontecendo aqui. Apesar da insistência do governo, as pessoas rejeitam a narrativa da mídia sobre o Oriente Médio. Em 3 de novembro, ela escreveu: nenhum governo tem direito de cometer genocídio. Nenhum genocídio é justificável. É incrível que isso precise ser dito ou que seja considerado controverso afirmar. Naquela época, apenas um país era acusado de genocídio no mundo:
Antissemitas no X aderiram imediatamente, comemoraram o que interpretaram, certa ou erradamente, como Candace difamando Israel. E Candace não contestou essa interpretação. Quando Dave Rubin chegou à mesma conclusão dos antissemitas, mas achou isso repugnante e repreendeu Candace, ela rapidamente o atacou dizendo, abre aspas, o interessante é que não mencionei nenhum país neste tweet, só afirmei que genocídio é sempre errado. Essa não é uma posição controversa, curioso como você entendeu. E então ela, Aliás, é uma mestre das palavras. É aí que Candace é realmente boa, ela vai te pegar nos detalhes específicos. É isso que está acontecendo agora com toda essa situação da Erika, onde ela está, tipo, ela veio, Barry Wise basicamente disse pra ela, Candace está mentindo pra você sobre, tipo, sobre tudo o que está acontecendo. O que você gostaria de responder? Erika pede claramente pra parar, mas Candace faz drama no programa dizendo que você falou que estou mentindo. Que mentiras você quer que eu pare? Ela é tão boa em descobrir como garantir que a maneira como ela fala as coisas seja uma forma de conseguir escapar do que ela diz. repugnante, seguido da citação. Em resumo, se a afirmação geral de que genocídio é errado te incomoda de alguma forma, então você precisa se avaliar. Disse o que queria, e não vou voltar atrás, pedir desculpas ou explicar mais essa declaração nas próximas 24 horas. Candace curtiu a postagem chamando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra? Vamos ser claros. Você pode discordar da conduta de Israel e se opor ao governo Netanyahu. A ideia de que Israel comete genocídio ou Netanyahu é criminoso de guerra é infundada. Infelizmente, Candace frequentemente faz insinuações sobre judeus que tanto apoiadores quanto críticos reconhecem como antissemitas. E em quase todas essas situações, Candace não diz nada aos antissemitas que a aplaudem e só reage contra aqueles que desaprovam seus comentários. Em 28 de fevereiro deste ano, Candace, só fazendo perguntas, publicou: Hora de investigar a história e o lucro da pornografia. As respostas foram rapidamente dominadas por antissemitas que a aplaudiram pela pergunta e responderam como se fosse sobre judeus. De novo, Candace não contrariou os antissemitas em sua suposição. Quando Antônio Treinador chegou à mesma conclusão, Candace respondeu: Isso é completamente insano. Tuitei que a pornografia prejudica os homens na sociedade e alguém entendeu isso como um ataque aos judeus. Este é um exemplo de insanidade. Não há outra explicação, mas é claro que existem outras explicações possíveis. Existem muitos outros exemplos, como quando antissemitas e anti-antissemitas concordam que você está sendo antissemita. Como um profissional bem pago e especialista em comunicação, talvez devesse se comunicar de forma mais clara. Candace não fez isso, ela só reforçou ainda mais nas últimas semanas. Ela sugeriu que judeus de Washington controlam a política americana e os de Hollywood forçam artistas negros a fazer músicas violentas e obscenas. Que uma gangue judaica roubou e matou Michael Jackson, que um judeu matou Lee Harvey Oswald. Para esconder que a CIA matou John Fitzgerald Kennedy, exalta Osama Bin Laden e Muammar Gaddafi, defende a queima de livros por Hitler e pede desculpas aos muçulmanos em nome da América pela lavagem cerebral dos americanos após o 11 de setembro e supostos crimes de guerra no exterior. Nada disso prova que o antissemitismo, nada disso prova que Candace seja antissemita. Eu não afirmo saber no que Candace realmente acredita. Quando perguntei diretamente a ela no que acredita, ela me respondeu. Abre aspas, eu acredito no que o povo acredita, sou a voz do povo. Subordinar suas crenças ao povo é bajulação e imoralidade, não importa. Também é vago quem são as pessoas e no que elas acreditam. Com base no conteúdo dela recentemente, não posso pensar que ela esteja se referindo aos americanos em geral, ou mesmo aos conservadores em geral. Parece muito mais provável para mim que as pessoas das quais Candace é a voz sejam justamente aquelas que estão comemorando o que ela diz. Aqui está um dos mais proeminentes antissemitas do país dando sua perspectiva sobre a resposta para essa pergunta. Eu tenho que levantar porque ela está arrasando, ela arrasou. Isso é loucura. Ela tuita uma foto do Rabino Shmuley. Phil. Ela escreve Phil. Nada mais. Incrível. Ela escreve Phil. Ela o chamou de Rabino profano. Vou roubar isso, aliás. Se ouvirem isso no meu discurso do AFP-AT4, darei crédito a ela. Estou pegando isso dela, como ela disse. O Rabino profano, cara, foi lendário. Lendário com o molho preparado. Fuentes falou por cerca de 1 hora, celebrando Candace naquele episódio de 2 semanas atrás.
Claro, não são apenas as associações dela com o antissemitismo que prejudicam nossa marca. Nos últimos meses, Candace adotou as piores teorias da conspiração e companhias. Quando ela viajou para a Romênia para entrevistar Andrew Tate, Caleb deixou claro que não pagaríamos para ela reabilitar um pornógrafo. Kanye Tate. Aliás, ele está falando sobre Andrew Tate, não Andrew Payne. E um acusado de estupro. Candace garantiu a ele que a entrevista dela não seria fácil, mas claro, foi sim. Candace não apenas permitiu que Andrew Tate distorcesse suas declarações passadas e as acusações contra ele, como também o ajudou a fazer isso. Na semana passada, Candace publicou um tweet dizendo que não apoiava os irmãos Tate, apenas era imparcial quanto às acusações. Seria mais convincente se ela dissesse algo negativo sobre eles ou não interagisse com as publicações deles. 73 vezes desde a entrevista. Quero deixar claro, Andrew e Tristan Tate são homens muito ruins. Eles se vangloriaram e venderam cursos ensinando a manipular mulheres pelo sexo para lucrar com pornografia. Candace é uma comunicadora profissional e muito eficaz em transmitir o que deseja, provavelmente tanto quanto qualquer um atualmente. Candace afirmou recentemente que aposta sua reputação na ideia de que a esposa do presidente francês Macron nasceu homem, mesmo com as alegações já desmentidas judicialmente. A senhora tem 3 filhos. Ela e o irmão, que teóricos da conspiração dizem ser ela mesma, processaram e venceram quem divulgou essa teoria na França. O que mais me incomoda é o uso desonesto que Candace faz do termo Cristo é rei, pelo que percebo. A primeira vez que ela usou esse termo publicamente foi em resposta a Ben. Se você se lembra, Ben foi questionado em um pequeno evento privado na casa de uma família judaica sobre o que ele achava do comportamento de Candace. Depois de 7 de outubro, Ben foi filmado dizendo que achava o comportamento dela vergonhoso e desonroso. Naquele dia, Candace publicou um versículo do Novo Testamento dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, e comentou: Cristo é rei. O comentário foi amplamente interpretado como uma repreensão a Ben e como se Candace quisesse dizer que não poderia ser comprada pelo judeu Ben Shapiro. Ela e suas opiniões estão a serviço de Deus, respondeu Ben com raiva. Ele disse que se Candace acreditasse que seu contrato com o Daily Wire estava entre ela e Deus, ela poderia pedir demissão. A resposta de Candace foi típica. Falou sem dizer claramente o que queria, até ser confrontada. Ela negou ter dito isso desde o começo e questionou como você pôde sugerir tal coisa. Você tem sido não profissional e instável emocionalmente há semanas, e todos tivemos que aceitar isso. E todos tentaram exercer uma compreensão extrema pela sua emoção à flor da pele. Você ultrapassa o limite ao alterar as escrituras e se inserir nelas. Não vou tolerar isso. Ela postou de novo. Você está fora de linha por sugerir que não posso citar as escrituras bíblicas. A Bíblia não é sobre você, então comentou novamente nessa postagem. Cristo é rei. Aliás, é exatamente nisso que ela se destaca. Ela diz o que não diz. Ela manipula, provoca reações e depois critica as pessoas por responderem como ela já esperava. É uma manipulação magistral, mas é intencional. É isso que ela faz. Eu concordo que Cristo é rei, como todos os cristãos, mas por que afirmar isso aqui? Qual é a implicação, senão que Candace serve a Cristo e Ben não? Certamente me parece que Candace está atacando Ben justamente pelo fato de ele ser judeu. Antissemitas costumam usar Cristo é rei. Veja de novo nosso amigo Nick Fuentes. Francis King, Cristo é rei, Cristo é rei. That's what it's all about. When I come out to these rallies and I see everybody and they bring their rosaries and the American flags, I know we're on the right side. Vale lembrar que Fuentes, além de louvar Nosso Senhor, já pediu guerra santa contra os judeus e afirmou: nós vamos fazê-los morrer na guerra santa. Eles não têm futuro na América, eles vão cair junto com seu mestre satânico. Cristo é rei. Sim, Cristo é rei, mas o termo Cristo é rei não é uma afiliação de gangue. Cristo não é glorificado quando você o usa como uma arma para atacar seus inimigos. E quem disser que nunca é errado dizer que Cristo é rei, por favor, me diga o que Ben quis dizer com isso. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certamente se alguém estuprasse e assassinasse alguém como o Hamas fez em 7 de outubro, mas o tempo todo gritava para a pessoa morrendo que Cristo é rei. Todos concordamos que 3 crimes horríveis ocorreram: estupro,
assassinato e ainda envolver Deus nesses dois crimes. Isso é tomar o nome do Senhor em vão, como fazem os antissemitas ao dizer Cristo é rei. Com certeza, e ele se recomenda em nossas lutas, não nós e nossas pequenas insinuações, cutucadas, o dono do negócio, e ele não é um executivo. Acredito que ela prejudica muito o mundo e a marca que construí nos últimos 10 anos. E eu simplesmente não estou mais disposto a subsidiar isso. E eu quero deixar mais uma coisa clara. Nós não estamos cedendo a nenhuma pressão de nenhum grupo externo. O Rabino Shmuley, chamado de profano e acusado de chantagem por Candace, parece ser apenas um caçador de atenção. Eu não me importo muito com o que ele pensa, eu não me importo muito com o tipo de ameaças que ele faz. Ele continuou exigindo que Ben e Dennis Prager demitissem Candace, mas é claro, como tanto Ben quanto Candace e eu já dissemos publicamente várias vezes, Ben não tem autoridade para demitir Candace. Porque ele não é o proprietário majoritário do negócio, e não é um executivo da empresa, mas ele é famoso e judeu. Então o Rabino Shmuley fica feliz em fazer cena exigindo que ele faça isso de qualquer jeito. Ai, não suporto o Rabino Shmuley. Quanto ao Dennis Prager, a Candace não trabalha para a Prager-U há 3 anos. Até onde sei, Dennis não é executivo na Prager-U, assim como Ben não é no The Daily Wire. Mas, novamente, judeu famoso, e por isso o Rabino Shmuley fica feliz em fazer cena. Já o Charlie Kirk, por outro lado, que comanda a Turning Point Estados Unidos da América, é onde a Candace atualmente faz palestras e ganha bem. Shmuley não falou nada sobre ele. O Charlie é famoso, mas não é judeu. Esse é o tipo de pessoa que o Rabino Shmuley é. E é por isso que nunca cederíamos a nenhum tipo de pressão de um homem como ele. Essa decisão não envolve o Shmuley nem qualquer pressão judaica. Isso é sobre os CEOs muito cristãos do Daily Wire. Finalmente vendo o que nós dois relutávamos em ver antes, o que eu relutava em ver antes disso. Candace não está do nosso lado. Ela não está buscando o futuro que nós buscamos. Ela não está tentando alcançar o público que nós tentamos alcançar. Ela não compartilha nossos valores. Dei a ela mais benefício da dúvida do que devia, e agora basta. Candace violou os termos do contrato dela de várias maneiras. Ela tem uma obrigação contratual de não manchar nossa marca, mas ela manchou. Ela tem uma obrigação contratual de não fazer nada que uma pessoa razoável possa considerar antissemita ou de alinhar a marca dela com antissemitas. Mas ela fez isso e, aliás, foi o advogado dela que sugeriu que colocássemos essa cláusula no contrato dela depois da confusão com Kanye. Não foi ideia nossa. Por esses e outros motivos, estamos exercendo nossos direitos contratuais para rescindir agora. Sei que isso causará confusão, prejuízo e dor para muitos aqui, principalmente para quem trabalhou no conteúdo da Candace, ou para aqueles que, como eu, sempre a viram como uma das vozes mais talentosas e importantes do país. E eu sinto muito por isso. Eu espero que a gente viva para ver Candace voltar desse caminho sombrio que ela escolheu novamente. Eu vejo a Candace como uma das pessoas mais talentosas do país, e quando ela usa esses talentos a serviço do bem, do verdadeiro e do belo. Não acredito que haja alguém melhor que ela no mundo, mas hoje ela não está fazendo isso. Espero que ela faça de novo, mas não no Daily Wire. Uau. Uau, Fuzzboy está certo. Ela tem uma voz poderosa e tudo é muito intencional, mas o destaque é a coragem, sabe? Acho que o ponto que não comentaram sobre o Daily Wire é a Candace. Ela é de longe o maior trunfo deles. Nós vimos o quanto ela se destacou desde que saiu, né? Uma voz incrivelmente talentosa. Questionaram as crenças deles e disseram que precisamos dominá-la novamente. Sobre o antissemitismo, fica a dúvida se deveriam ou não. O que eles estavam dizendo é que ela está manchando a marca e ela veja. O Daily Wire prioriza os fatos e busca atuar pelo bem da América. O antissemitismo faz mal à América. Sem surpresa, isso é verdade. Mesmo assim, estavam dispostos a perder financeiramente e em reputação, pois não condizia com suas crenças. Gente, adoro isso, acho incrível e eles merecem o crédito. Candace faz um vídeo reagindo. Não vou mostrar porque enjoo. Ela só ri deles e eu fico só é. Agora a Luca tem o maior programa. No fim, este vídeo é sério e mostra que o Daily Wire realmente tinha vantagem. Mesmo sabendo que perderiam muito, ainda assim quiseram se posicionar. O que posso dizer? Apoie-os, eles merecem. Obrigada pela atenção.